Bom dia, hoje então a gente está aqui para falar sobre um livro muito legal chamado O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. Bem, para começar, esse autor, ele vai explicar o porquê da palavra genocídio, né? O genocídio a gente tem na cabeça que é o extermínio físico, né? A morte de milhares de pessoas de uma mesma raça, de uma mesma etnia, de um mesmo povo. Mas ele está usando a palavra genocídio de uma maneira mais ampla. Então ele usa não só a morte física, mas também a morte cultural, né? Então em que medida a população negra nos diversos lugares do mundo em que foi parar depois da diáspora, eles foram morrendo culturalmente, né? Todas as suas heranças culturais foram sendo esvaziadas a partir da violência da escravidão. Bem, tem mais. Deixa eu ver aqui. Bem, esse autor, ele é extremamente, assim, sem meias palavras, digamos, né? Então, ele bate forte em vários autores, né? E ele vai pegando cada argumento e vai refutando com outros argumentos muito interessantes que revelam o argumento a respeito do racismo e das suas influências no Brasil. Então, ele fala basicamente da questão da negritude, mas ele mostra aqui uma coisa interessante sobre como a integração nacional com relação aos indígenas passou a ser uma política pública de genocídio dos indígenas. Então, para vocês terem uma ideia, olha aqui. Vamos procurar cumprir as metas fixadas pelo presidente Geisel para que, através de um trabalho concretado em vários ministérios, daqui a 10 anos possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios existentes no Brasil e daqui a 30 anos todos eles estarem devidamente integrados na sociedade nacional. Olha só. Aqui ele está falando da questão indígena, mas ele está mostrando de como esse genocídio não se refere apenas à morte física, né? Mas como essa ideia da integração, né? De pegar o sujeito que está na cultura dele e trazer para a cultura branca e socializar aquele indivíduo ali e isso ser assim, uma coisa boa, uma coisa positiva. O Abdias, então, está mostrando que isso, na verdade, é um genocídio, né? Bem, e aí ele vai pegar pesado contra o Gilberto Freire e falando, né, que o Freire acaba servindo para fortalecer todo o ideal de embranquecimento, né? Falando muitas vezes sobre como a democracia racial é uma ficção, né, ideológica, e que existe também uma espécie de uma etiqueta brasileira que impede a discussão sobre o racismo. Então, é melhor não falar sobre isso, para não causar confusão e tal, né? O Abdias é um grande leitor do Florestan Fernandes, eles eram amigos, inclusive, e uma boa parte daquilo que ele fala está muito ligado ao que o Florestan faz na conversa, né, na discussão ali com o Gilberto Freire. Bem, aqui ele traz algumas curiosidades que são de ficar queixo caído. Por exemplo, Rui Barbosa, né, ele mandou queimar quase todos os arquivos sobre o comércio de escravos em 1891. Então, tudo aquilo de informação que poderia ter sido usada, né, para a gente explicar a história negra no Brasil, a história do negro escravizado e
de quanto, né, por tudo aquilo que foi passado, os dados poderiam ser realmente uma grande questão assim para ser estudado, e no fim foi queimado justamente para evitar situações de rebeliões ou situações, né, para manter as coisas calmas, né, como é típico do Brasil. Uma coisa que é interessante também é que ele fala sobre o papel do cristianismo na legitimação da escravidão. É claro que a gente já sabe disso, né? Mas ele reforça isso, ele mostra de como isso muitas vezes é minimizado, né? Ah, sim, a Igreja Católica apoiou a escravidão, já vira a página, né? Ele está dizendo que, olha, isso não é uma coisa que se possa passar despercebido, é uma coisa muito séria, né? Então, para vocês terem uma ideia, ele fala que o batismo, né, o batismo do negro escravizado pela Igreja Católica tinha o poder de, né, era dito isso, tinha o poder de erradicar a raça negra, né, tirar a raça negra daquela pessoa. Aí ele usa a palavra desraçado, né? Então, quando o sujeito, o negro escravizado, era obrigado, né, a ser batizado, esse batismo, ele não só salvava, né, a alma dessa pessoa, mas também erradicava, tirava a raça negra dele para que ele pudesse ter uma alma branca, né, aquela ideia. Bem, daí ele fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente sabe que na história muitos senhores de engenho permitiam em alguns momentos que os negros fizessem festas, fizessem algumas atividades culturais próprias deles, né? Então parece dar uma sensação de que no Brasil havia um racismo mais benevolente, né? Mais paternalista, aquela coisa toda. Mas o Abdias vai dizer o seguinte, que a permissão, por exemplo, do batuque, servia para fortalecer as diferenças étnicas entre os negros, né? Então, por exemplo, num engenho tinha lá africanos, né, ou ex-africanos, vindos de etnias diferentes que, portanto, tinham diferenças étnicas, né, diferenças, inclusive, de inimizade, né, entre eles. E essa permissão do batuque, ao invés de fortalecer a unidade deles, não, na verdade aquilo reforçava o ódio ancestral dentre aquelas etnias, porque aquele tipo de festa era de um tipo de etnia e não de outros, né? Então aquilo reforçava o ódio e impedia, portanto, a união entre todos os negros escravizados daquele lugar. Então vejo, né? Aquilo que parece que, nossa, né? Como o racismo no Brasil era bonzinho, aquela coisa toda, permitia as festas, né? O Abdias vai tirando, cada coisinha o Abdias vai tirando aquilo que parece e não é. Bem, a ideia de que a cultura africana contribuiu para a cultura brasileira ajuda na ideia de que houve uma harmonia racial. Então, isso aqui ele vai discutir em todo o livro, de como essa contribuição africana, na verdade, ela não foi assim do mesmo jeito aceita ou construída do mesmo jeito que a cultura branca, né? Então, em algum momento aqui ele vai falar que a cultura negra, ela se infiltra na cultura branca, e é assim que nós temos restos, pedaços, né, da cultura africana na cultura brasileira. Então, ao invés de se mostrar uma harmonia racial, mostra muito pelo contrário, que não há uma legitimidade nessa influência, nessa contribuição, né? Ela só é uma contribuição na medida que ela entrou
pela porta dos fundos, porque ela entrou pela cozinha, né? Ela não participou com a mesma importância que a cultura branca, tá? Então já temos 10 minutos, acho que eu vou fazer vários textos, vários vídeos sobre esse livro, que esse livro é muito, muito, muito legal, tá bom?